Será que aqui a gente já está online? Vamos fazer uma live. Hoje um bate-papo rapidinho. Quem estiver chegando aí ou quem estiver nos ouvindo, se puder dar um oi. Eu não estou enxergando, não estou conseguindo visualizar ninguém ainda, mas está um pouquinho lenta, acho que é minha internet hoje. Mas vamos lá, vamos para mais um bate-papo rápido, e porque a gente hoje não podia deixar passar em branco, né? Bater esse papo com vocês é muito importante, porque hoje é o dia 25 de outubro e é o dia da democracia, né? Tem uma frase linda que eu acho super importante, que eu carrego comigo, que diz assim: a democracia é o governo do povo, pelo povo, para o povo, de Abraham Lincoln, que foi presidente dos Estados Unidos. Afinal de contas, então, o que é democracia? Todos falam na democracia, mas a sua definição, ela é mesmo óbvia? Muitas pessoas explicariam que a democracia é a presença de eleições. E olha aí, a gente está em período de eleições. Mas também a gente tem que lembrar que existem eleições em ditaduras, como havia no Brasil durante o regime militar, ou até mesmo no Egito, em que o ditador ficava décadas sendo reeleito, e até mesmo em regimes totalitários como a Coreia do Norte, que a gente sabe que é um dos regimes mais fechados que o mundo já viu. As eleições, elas ajudam a dar uma máscara democrática e de legitimidade a um regime autoritário, mesmo que não sejam eleições livres e nem competitivas. Tá, mas aí vem algumas pessoas, outros diriam que então é quando a maioria decide no momento de alguma escolha, o que é verdade e importante, mas não define tudo. Outros ainda definiriam como o governo do povo, como eu disse agora, a frase do Abraham Lincoln. Mas, pensando bem sobre todas as democracias no mundo, e a gente resumindo nas melhores democracias de todo o mundo, será que existe alguma resposta óbvia e direta sobre o que é democracia? Será que ela deve ser vista por vários aspectos? A gente tem que lembrar que a democracia, ela ainda se apresenta em vários graus diferentes de desenvolvimento. Desde aquelas com as características autoritárias que a gente acabou de falar agora, até as democracias mais desenvolvidas. Por exemplo, vamos falar aqui do nosso país, do Brasil. Nosso Brasil. Nós realizamos eleições para escolher prefeitos, governadores e presidente da República, certo? Que faz parte do Poder Executivo. Também elegemos vereadores, deputados e senadores, que fazem parte do Legislativo. Muitos países do mundo vivem sob governos autoritários em que não podem se reunir nem para se expressar livremente. Há lugares em que prevalece a censura e ninguém pode ir às ruas se manifestar. As pessoas são presas por dizerem o que pensam ou por discordarem dos governantes, ou são torturadas e mortas. Já imaginaram como é triste viver assim? E lembrar que nós, aqui no Brasil, vivemos durante muito tempo, no período de 64 a 84, a ditadura militar. Então, é bem complicada essa situação. Essa situação ela não é fácil de se lidar. A democracia, hoje praticamente ninguém comentou sobre a democracia. E é um momento muito importante, histórico para a gente. Os países mais importantes democráticos, um deles é os Estados Unidos, que lidera uma das melhores democracias, ela está no ranking de uma das melhores democracias do mundo. O Brasil, infelizmente, o Brasil, ele tem caído no ranking de um dos melhores países
democráticos do mundo, infelizmente, né? Então, a gente pode citar aqui alguns países que estão aí liderando, vamos falar em ordem decrescente, os 10 principais aí. Bom, enfim, vamos dar uma generalizada que eu não vou lembrar de cabeça, me desculpem certinho a numeração. Mas a gente pode lembrar aí da Suíça. Suíça é um país maravilhoso, que vive uma democracia maravilhosa. Ela é marcada por uma forte descentralização, as liberdades civis são geralmente respeitadas, a imprensa é totalmente livre e tem por pontos fortes o pluralismo e o processo eleitoral. Show de bola, né? Aliás, mandar beijos para os nossos amigos que estão na Suíça, como a Dani, o Marcelo, enfim, lugar maravilhoso de se viver. Austrália, a terra do canguru, maravilhoso, dizem que é um país maravilhoso, e é um país com tradição em proteger e respeitar os direitos políticos e as liberdades civis. É forte no processo eleitoral e também tem imprensa totalmente livre. A Finlândia possui uma grande disputa multipartidária e eleições justas e livres. Ali, as liberdades de expressão por lá, a religião e a associação são respeitadas, além da imprensa totalmente livre também. Irlanda, Canadá, quero mandar um beijo aqui muito grande para os meus primos que moram lá, que tem toda uma família por lá e que vivem maravilhosamente. A Lu, Cris, a Ângela, beijo para todos vocês que estão criando os filhos aí de uma forma maravilhosa, um país super desenvolvido. Frente a problemas como discriminação indígena e questões econômicas, o governo no Canadá ele tem se esforçado na implementação de políticas para essas questões. Olha que legal. Lá, eles possuem a liberdade de imprensa e liberdades civis fortes. Pessoal, é isso aí. A Dinamarca é um país pequenininho, é uma ilha também. É onde tem, assim, o índice de corrupção praticamente zero. Podemos dizer até que é zero o índice de corrupção na Dinamarca. As eleições regulares lá, elas são justas e livres também, com pluralismo político e imprensa totalmente livre. O governo, ele protege a liberdade de expressão. A democracia lá só vem aumentando segundo as avaliações. Nova Zelândia, Suécia, maravilhosa também. Aliás, o time da Suécia, o time de futebol, sempre se em destaque, jogam muito bem no futebol também. Eu gosto muito da seleção sueca de futebol, sempre gostei. A Islândia e a Noruega. A Noruega, ela está como primeiro país. A participação política na Noruega está entre os pontos mais fortes do país. Ela é considerada, hoje, a mais robusta democracia do mundo. Lá onde é a terra dos duendes, lá a alternância do poder entre os principais, a alternância do poder entre os principais partidos políticos. E a sociedade civil e os meios de comunicação, eles exigem que o governo preste contas frequentemente. Então, a gente percebe que hoje é um dia muito importante, né? E malemar as pessoas falaram sobre o dia de hoje. E eu, claro, não podia passar e deixar em branco e dar um oi para vocês e lembrar também que nós, mulheres, conquistamos o voto feminino, que foi comemorado esse ano, acho que no início do ano, acho que meados de fevereiro, mais ou menos isso, nós comemoramos, acho que 88 anos. Quem acompanha a importância da luta das mulheres pelos nossos direitos, né, quanto a essa discussão, a gente sabe que tem muito espaço nos dias atuais, e a gente nem imagina que nós alcançamos muitos direitos e, ao mesmo tempo, foram poucos também ao mesmo tempo, mas perto do que era toda a nossa história há tão pouco tempo, até que a gente conquistou bastante direito, né? E antes, as mulheres não participavam da vida política do país. Vejam só, hoje eu sou candidata a vereadora. A minha mãe, na época que fez a faculdade dela de pedagogia, ela teve que optar por pedagogia, porque ela vivia na ditadura, e ela não podia fazer um curso de direito, que eram cursos praticamente só para homens.
Então, a mulher naquela época tinha que ser professora, ela não podia ser advogada, ela não podia prestar um concurso para ser juíza. Então, vocês percebem que está atrelado o dia de hoje da democracia com um dia nosso do voto feminino, que as duas coisas se entrelaçam e elas não vivem sem uma e a outra. Então, é muito importante que a gente comemore o dia de hoje. E eu acho que falta um pouco para nós, dos brasileiros, esse patriotismo, esse amor, inclusive a nossa história. O voto feminino é algo que é muito importante. Esse direito, ele era concedido apenas para as mulheres casadas. Vocês sabiam disso? Lá em 24 de fevereiro de 1932, o Código Eleitoral, ele passou a assegurar o voto feminino, só que só a mulher casada podia e com autorização dos maridos. Senão você não podia votar. As viúvas, elas podiam votar, desde que tivesse renda própria. Então, quer dizer, eram grandes limitações. Né? E essas limitações, elas deixaram de existir apenas em 1934, quando o voto feminino, de fato, passou a ser previsto na nossa Constituição Federal. Então, vejam as dificuldades, né? E a gente está hoje em 2020, e se você olhar toda essa trajetória de lá para cá, então a gente vai ter a certeza de que conquistamos direitos, porém ainda são poucos, não são muitos. E isso é muito importante, que a gente tenha essa consciência de que a gente precisa continuar lutando com relação a isso. Então, em 2015, vejam só, é que foi criado a data em que a gente comemora a conquista do voto feminino no Brasil. Veja, em 2015 só. Então, a gente percebe que tem muita coisa ainda para a gente lutar. Né? Tiveram as mulheres pioneiras que conquistaram os votos, ela foi nordestina, antes de 32 ainda, antes da gente conseguir isso, teve uma mulher no Rio Grande do Norte, em Mossoró, que era uma professora, né, conforme os documentos históricos, a professora Celina Guimarães, ela foi a primeira eleitora brasileira. A professora Celina, ela conseguiu votar naquele ano, em 1927, antes de 32, porque naquele ano, o Rio Grande do Norte, ele era o primeiro estado a estabelecer a não distinção de sexo para o exercício do voto. Olha que interessante, a gente precisa saber disso como mulher. É uma obrigação a gente entender essa situação e essa história. Né? E essa inscrição da professora Celina, ela ter podido votar naquele ano, isso repercutiu mundialmente. Ela foi a primeira eleitora do Brasil e também da América Latina. Então, vocês imaginam, 1927, é minha bebezinha aí, ó, como é menina também, eu acho que ela está se sentindo, né, toda, me desculpem aí. Então, de 1927 para cá, a gente vai lendo e vai fazendo as buscas e as pesquisas, e a gente percebe que, apesar dos avanços, a luta das mulheres por igualdade de direitos ainda é muito árdua, e é atual. Sabe, essa conquista, ela se reflete nos espaços de poder, onde os homens ainda ocupam a maioria absoluta dos cargos, sejam em empresas, sejam em cargos políticos, né? E nós, mulheres, representamos quase 53% de todo o eleitorado brasileiro. E mesmo assim, a gente é minoria ainda em cargos eletivos. E lembrar que mulher não vota em mulher, é incrível isso, eu não consigo entender. Os homens votam na gente, os homens votam nas mulheres tranquilamente, mas as mulheres ainda não votam. É incrível isso, né? Eu até depois vou deixar em aberto para se alguém quiser fazer o comentário e fazer algum adendo. É muito importante isso, né? Se consegue me ajudar a entender por que mulher não vota na mulher. A nossa legislação eleitoral e a nossa jurisprudência dos tribunais, elas têm contribuído para mudar esse cenário, graças a Deus, a gente está evoluindo. Mas
lentamente ainda, infelizmente, porque as alterações legislativas, elas foram necessárias para deixar explícito aos partidos que é obrigatório o preenchimento de 30%, e o máximo de 70% de candidatos de cada sexo. Antes, a regra era tida apenas como uma orientação, né? Então, os partidos eles não se empenhavam para preencher as vagas com candidatas mulheres. Mas, o que a gente tem que fazer? Qual que é o nosso desafio hoje como mulher? E como homem também, para a gente lutar por uma sociedade mais justa e mais igual? É fazer com que as legendas entendam a importância da participação feminina na política, e invistam também em suas campanhas, dando a nós, mulheres, a possibilidade de disputar em grau de igualdade com todos os candidatos. Porque vocês veem aí, e ultimamente andou estourando várias notícias na televisão sobre as candidatas laranjas. E graças a Deus, o Tribunal Superior Eleitoral, ainda mais agora com esse ministro Barroso, que eu admiro muito, ele tem sido rígido nos julgamentos de casos envolvendo candidaturas fictícias. Ou seja, né, como eu disse, as laranjas, em que as mulheres foram registradas como candidatas apenas para cumprir a cota de gênero, sem a real intenção de concorrer ao cargo. E sem o investimento do partido em suas respectivas campanhas. Então, isso é muito importante a gente se conscientizar disso. E eu estou aqui porque eu coloquei o meu nome, porque as pessoas disseram assim para mim: Mônica, você tem condições. Muita gente me deu força para hoje eu estar aqui como candidata a vereadora em Presidente Epitácio e concorrer a mais um cargo. As cadeiras estão lá. Alguém vai sentar naquelas cadeiras. Então, a gente pleiteia uma das cadeiras porque a gente tem que ter representatividade feminina. Isso é muito importante, porque tem que haver um equilíbrio entre homens e mulheres na sociedade. A igualdade, ela tem que existir. Porque daí sim a gente vai conseguir uma sociedade mais justa em todos os sentidos. A mulher, ela tem que participar sim de tudo. Então, é muito importante que a gente tenha essa consciência. E esse debate ainda se encontra muito distante do desejado. Nós precisamos de mais mulheres em todos os setores, em todos os eixos. Né? Eu sei que muitas mulheres ainda têm dificuldades, muitas mulheres ainda têm medo, inclusive de participar na política. Né? É difícil você ter a voz ativa nas tomadas de decisões, seja ela de qualquer esfera, inclusive na política, mas isso acontece por quê? Por conta da exclusão histórica de nós, em todos os setores, inclusive na política. Né? E que reverbera até hoje nosso cenário de baixa representatividade feminina, inclusive no governo. Então, a gente tem que repensar nisso tudo. Dia da democracia, voto feminino, eleições estão aí, em quem você vai votar. A gente ficou sabendo, a gente sempre fica sabendo, na verdade, todas as eleições, seja para presidente da República, para o governo do estado, para prefeitura, prefeito e vereadores, a gente sabe que boa parte do eleitorado, numa média de 45%, chega no final das eleições, não sabe quem votar pela falta de conscientização e não vota também na mulher. Então, a gente tem que fazer força e uma dar a mão para a outra, junto com os homens, claro, para que a gente possa alcançar e ocupar mais lugares na nossa sociedade. Né? Eu estava lendo, procurando alguns dados, e eu estava lendo que o Interparliamentar Union, alguma coisa assim, né? O Brasil, ele diz que é um dos piores países em termos de representatividade política feminina. Olha o dado que ele passa. E a gente ocupa o 3º lugar na América Latina em menor representação parlamentar de mulheres. No ranking, a nossa taxa é de aproximadamente 10 pontos percentuais, a menos que a média global, e ela está praticamente estabilizada desde a década de 40, desde a década de 1940. Minha mãe nem tinha nascido ainda. Minha mãe foi nascer em 1945. E isso indica que a gente está, assim, anos-luz
A gente está muito atrás de muitos países em relação à representatividade feminina. Então, por isso que eu disse lá no início do bate-papo que poucos avanços têm se apresentado nas últimas décadas. Então, esse cenário se observa em todas as esferas do poder do Estado, desde as câmaras dos vereadores, desde o Senado Federal. Essa taxa de representatividade ainda permanece muito baixa, mesmo no cenário na qual 53% praticamente 53% são por mulheres. O quadro abaixo, com dados em 2016, mostra como o número de mulheres na política é baixo no Brasil. E não está mudando essa situação. Então, você pode ver que a coisa assim não está deslanchando. Então, por que você, mulher que está aí me ouvindo, tem algum problema? Qual é o nosso problema? Se a gente cuida tão bem da nossa casa, se a gente cuida tão bem do nosso marido, dos nossos filhos, dos nossos pais, das nossas crianças, a gente consegue trabalhar fora, a gente consegue fazer ainda as sobremesas maravilhosas para agradar os filhos, os amigos. A gente ainda consegue fazer um artesanato, a gente consegue fazer tanta coisa. Então, por que a gente não pode estar aonde a gente quiser? E eu sempre digo e carrego comigo a seguinte frase, que a gente pode estar aonde a gente quiser. A gente pode. Então, que isso sirva de exemplo e lembrar de grandes mulheres, que são poucas, infelizmente, mas que se elas chegaram naquele topo, você pode, eu posso. A gente precisa de representatividade feminina, a gente está à beira das eleições municipais. E aí? Nós precisamos de mais vereadoras, nós precisamos de mulheres que lutem com direitos iguais. O homem pensa do jeito, a mulher pensa do outro. A gente precisa desse equilíbrio natural. Senão a gente não iria existir. Deus não teria colocado o homem e a mulher aqui na Terra. Por que ele colocou? Para que haja um equilíbrio. É a ordem natural dele. E como eu disse para vocês lá atrás, a gente alcançou essa cota de 30%, né, no processo eleitoral. Mas, assim, mesmo assim, ele não tem contribuído para melhorar a atuação da chegada das mulheres aos cargos do governo brasileiro. Desde a década de 40, a caminhada em busca dessa igualdade de gênero na política, nossa, ela parece que nunca vai terminar. Mas ela é imprescindível que a gente não interrompa ela. Então, o que eu quero dizer para vocês é que a necessidade de maior representatividade feminina na política é uma questão urgente na busca de uma sociedade mais igualitária e mais justa. Só que o empenho disso tudo precisa partir não só de mim, que estou me candidatando, mas precisa de mim junto de vocês, de todos nós. A gente precisa, inclusive, alertar as mulheres sobre essa importância de votar em outras mulheres, de encorajá-las, de conscientizá-las que também que a gente, além de trabalhar pelo empoderamento feminino, pelo abandono de condutas e práticas machistas, da gente lutar contra a violência, a gente precisa colocar mais mulher ali dentro, sim, na política. Sabe, não é fácil você lutar por uma sociedade melhor em todos os seus aspectos, mas eu tenho a certeza que vale a pena, valeu e vai continuar valendo. Então, é muito importante. Eu acho que, assim, eu não podia jamais deixar de estar aqui e conversar com vocês sobre essa situação, que ela é muito séria. E eu estou aqui, dei o meu nome à disposição para ocupar uma das cadeiras da Câmara de Vereadores de Presidente Epitácio. Para quem não sabe, eu sou neta do seu Temer, que instalou a comarca de Presidente Epitácio em 1963. O vovô Temer trouxe o Fórum de Presidente Epitácio. O vovô Temer trouxe a Guarda Mirim para Presidente Epitácio. O meu avô trouxe a Santa Casa, foi um dos fundadores. A gente está lutando agora para colocar uma foto do meu avô na Santa Casa, inclusive é o meu tio Ferraz que está lutando para isso, para colocar uma foto dele lá na Santa Casa. O vovô Temer também, ele trouxe o SESI, que na época era supermercado,
para ter esse complexo todo que hoje tem aqui em Epitácio, justamente foi porque a gente tinha, o vovô trouxe o SESI naquela época, então eu não estou caindo aqui agora, nesse momento político, como disse um amigo meu de paraquedas, a gente tem toda uma trajetória, eu tenho toda uma trajetória de vida, uma história de vida aqui na cidade. Então, é isso que eu queria falar para vocês. Também algo que é muito importante que eu acho, falar da minha mãe. Minha mãe foi uma educadora também, política de bastidores, como o vovô Temer, né? Eu que não sou a política de bastidores, de ficar nos bastidores, mas a mamãe, minha avó foi professora, a mamãe foi vice-diretora, diretora, se aposentou no quinto grupo, antigo quinto grupo, Escola Jacinto, hoje. O meu marido, Ítalo, foi professor do Instituto Federal, um grande empreendedor aqui em Presidente Epitácio também, a família dele também, da minha sogra, seu Ítalo, dona Herodil, também foram pessoas que sempre acreditaram nessa cidade. Eu sou advogada há mais de 25 anos, parei de atuar já há algum tempo, me formei em design de interiores, sou uma empreendedora, tenho empresa em Epitácio, eu estou aqui com a minha loja porque eu acredito em Epitácio. Quer dizer, meu tio veio para cá, meu tio Ferraz, também está com algumas empresas, aluga bike e outras. Eu acho que é muito importante falar isso para vocês saberem quem é a Mônica Ferraz, né, que não apareceu do nada. E tem o meu tio Gladys, que é professor do Instituto Federal, o Ítalo, que eu não terminei de dar sequência, mas o Ítalo, ele foi diretor do Instituto Federal de Presidente Epitácio, hoje é professor do Instituto Federal, é um servidor federal, quer dizer, a gente tem uma história aqui na cidade, e a gente sempre acreditou nessa cidade. O meu avô não precisava ter vindo para cá, 1960 e pouco, 60, mais ou menos isso, sabe? Essa cidade era muito pequena, a gente sempre teve condições financeiras, eu falo isso, que eu tenho uma situação privilegiada, né? Eu não preciso, não dependo do salário da Câmara, eu estou entrando porque a gente ama essa cidade, a gente está aqui porque a gente ama e a gente acredita nessa cidade. Então, eu gostaria que cada um de vocês analisassem e lembrassem disso tudo. Eu estou aberta e estou à disposição para conversar, para trocar informações, para a gente dialogar no momento que for preciso e necessário. Se precisarem de uma visita, eu estarei aí. E vamos lembrar de todo o bate-papo, que a gente precisa votar em mais mulheres. Nós precisamos de representatividade feminina. E nós, mulheres, ainda temos a delicadeza, a diplomacia de resolver várias questões. A gente consegue ter esse jogo de cintura, a gente consegue ter a ternura, né? Trazer a ternura para o ambiente do diálogo. Então, fica aí, quero agradecer a todos que estiveram presentes, inclusive a minha mãe, que está ali, que eu estou vendo, mas eu não consigo curtir, falar com todo mundo, porque tem horas que aparece e desaparece aqui, para mim, as curtidas e os engajamentos. Dá um abraço na Helenir Ferraz. Helenir Ferraz, muito obrigada. Mãe, muito obrigada. Todo mundo que está ouvindo a gente, assistindo, muito obrigada. Uma boa noite, abençoada, e até a próxima. Muito obrigada.